Fala, meus queridos! Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E hoje traremos um conteúdo para o Concurso Nacional Unificado. Resolveremos questões de direito administrativo e, mais especificamente, do tópico Processo Administrativo. Lei 9784 de 1999. Portanto, resolveremos enunciados da banca Sesgran-Rio, que é a organizadora do seu concurso, ok? Bom, mas antes de começar, se você puder deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho, eu agradeço demais. E por fim, deixaremos no primeiro comentário fixado uma playlist para o CNU, para que você possa iniciar a sua preparação para o Concurso Nacional Unificado. Pois bem, já falamos demais, vamos direto e reto ao conteúdo. Todas as questões da banca Sesgran-Rio, tá? Um servidor público federal, ocupante de cargo de provimento efetivo, atendeu a um cidadão na repartição onde atuava. Por meio da ouvidoria geral, o referido cidadão apresentou reclamação que gerou procedimento administrativo disciplinar. Nos termos da Lei 9784 de 99, não constitui direito do administrado, letra A, eximir-se de prestar informação para apuração dos fatos. Letra B, ser tratado com respeito pelas autoridades. Letra C, fazer-se assistir, facultativamente, por advogado. Letra D, formular alegações antes da decisão administrativa. E letra E, ter ciência da tramitação do processo administrativo em que tenha condição de interessado. 5 segundinhos, pausem o vídeo e voltaremos primeiro com a explicação e posteriormente com o gabarito. 5 segundos, pessoal. Vamos lá, pessoal. A questão aborda a temática dos direitos do administrado. Essa informação encontramos no artigo 3º da Lei 9784 de 1999. O artigo 3º ele nos traz os direitos e o artigo 4º os deveres do interessado. Se atentem agora a esta expressão, não constitui direito do administrado, ou seja, não estará no artigo 3º da lei. Começaremos com a letra B de bola, tá? Ser tratado com respeito pelas autoridades. Pessoal, na aula teórica, está disponível aos membros, analisamos os direitos lá do artigo 3º da lei 9784 de 99. E estes são os direitos do interessado. Ser tratado com respeito pelas autoridades e pelos servidores. Ter ciência da tramitação dos processos administrativos, bem como obter cópias dos documentos e conhecer as decisões proferidas. Também é direito do interessado formular alegações e apresentar documentos antes da decisão administrativa. E, por fim, o interessado tem direito, ele pode, fazer-se assistir facultativamente por advogado, facultativamente, tá? Salvo se a lei impor esta obrigação, salvo se for obrigatória por força de lei. Portanto, estes são os direitos do interessado. Agora percebam, a letra B está falando ser tratado com respeito pelas autoridades. De fato, é um direito, está nesta parte aqui, ser tratado com respeito pelas autoridades, mas cuidado! A prova quer o que não é um direito, o que não está no artigo 3º da lei. Sendo assim, a letra B não pode ser o gabarito porque nos apresenta um direito, sendo que a prova quer o que não é direito, tá? Letra C. Fazer-se assistir facultativamente por advogado. Novamente, estamos diante de um direito, está aqui, fazer-se assistir facultativamente por advogado, mas a prova quer o que não é um direito. Sendo assim, letra C não poderá ser assinalada. Letra D. Formular alegações antes da decisão
administrativa. É um direito do interessado formular alegações e apresentar documentos antes da decisão administrativa, mas pelo mesmo motivo pelo comando da questão, não pode ser o gabarito. Letra E. Ter ciência da tramitação do processo administrativo em que tem a condição de interessado. Está aqui, ó. Ter ciência da tramitação dos processos administrativos é um direito do interessado, assim como obter cópias dos documentos e conhecer as decisões proferidas. Mas lembrando, a questão pediu que não é um direito, tá? Sendo assim, pessoal, percebam, apenas a letra A não nos apresenta, não nos traz um direito do administrado lá do artigo 3º da lei. Ou seja, não constitui um direito do administrado eximir-se de prestar informações para apuração dos fatos. Este, definitivamente, não é um direito do interessado, ok? Avançando, questão 2 agora. Os controles administrativos são exercidos pelo Poder Executivo e pelos órgãos de administração dos demais poderes sobre suas atividades, com o objetivo de mantê-las dentro da lei. Existem diversas formas de controle administrativo, tais como recursos administrativos, representação administrativa, reclamações e pedidos de reconsideração, as quais se materializam pela abertura de processos administrativos. Não é uma das etapas comuns dos processos administrativos. Letra A. Defesa. Letra B. Instauração. Letra C. Publicação. Letra D. Relatório. E letra E. Julgamento. 5 segundos, pessoal. Esta questão aborda as etapas do processo administrativo. Processo administrativo, basicamente, é uma sequência de atos, um conjunto de atos que tem como objetivo final uma decisão administrativa, tá? Uma decisão por parte da administração. Então, o interessado solicita alguma providência, teremos a instauração de um processo administrativo e lá na ponta, lá no final, teremos o julgamento através de uma decisão administrativa. Bom, basicamente temos 3 grandes etapas dentro do processo administrativo, basicamente, tá? E isso acaba sendo quase que indiscutível. Temos a fase inicial ou a etapa inicial de instauração. Então, vamos instaurar o processo administrativo. Esta instauração pode ser realizada de ofício pela própria administração ou através de provocação do interessado. Uma segunda etapa é a fase de instrução, pessoal, fase de instrução. Por aqui teremos a produção de provas, basicamente a produção de provas e, se for o caso, a produção de um parecer, de um relatório. E, por fim, encontramos a fase de julgamento, tá? Por aqui teremos a decisão administrativa. Porém, pessoal, para alguns doutrinadores, eu destaco Eli Lopes Meireles, tá? Teríamos ainda outras 2 etapas, que seriam subdivisões, subetapas, dentro da fase de instrução. Encontraríamos a etapa de defesa e a etapa de relatório. Defesa e relatório. Eu até coloquei aqui, ó, para Eli Lopes Meireles seriam 5 etapas ou 5 fases: instauração, instrução, defesa, relatório e julgamento. Aquelas 3 etapas básicas continuam: instauração, instrução e julgamento. O que ele faz, Eli Lopes Meireles, é incluir a etapa de defesa e relatório. Sendo assim, percebam que, independentemente da posição adotada, não encontramos a fase de publicação. Defesa existe, instauração também, bem como relatório
e julgamento. Sendo assim, a questão pediu o que não é uma etapa dos processos administrativos, e o gabarito só pode ser a letra C de casa. Publicação não consta nestas etapas, nestas fases do processo administrativo, nem para a doutrina tradicional e nem para Eli Lopes Meireles, ok? Tranquilo? Bom, vamos avançar questão 3 agora. A Lei 9784 de 99 estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta, visando, em especial, a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Nela se encontra expressamente previsto o dever de decidir da administração, que consiste em emitir explicitamente, após concluída a instrução, decisão nos processos administrativos no prazo, prorrogável por igual período, de até: letra A, 10 dias, letra B, 30 dias, letra C, 60 dias, letra D, 120 dias e a letra E, 180 dias. Pausem o vídeo e já voltamos. Bom, vamos lá, pessoal. Vimos agora há pouco a fase de julgamento, também chamada de decisão. Então, a administração pública ela tem o dever de emitir uma decisão. Ela tem o dever, tá? Seja em relação aos processos administrativos ou às solicitações ou reclamações feitas pelo interessado. E se atentem só, essa decisão precisa ser realizada dentro de um prazo, e este prazo é de até 30 dias. Então, a administração pública, nos processos administrativos, tem um prazo para decidir de até 30 dias, tá? E este prazo de 30 dias, ele é contabilizado, ele é iniciado assim que a instrução for concluída. Então, falamos agora há pouco de basicamente 3 etapas, né? Instauração, temos a etapa de instrução, que contempla as provas, a defesa e o relatório, e, por fim, encontraremos a etapa de julgamento ou decisão. Da instrução, pessoal, finalizada a etapa de instrução, a administração pública terá um prazo de até 30 dias para decidir. Até 30 dias. Mas se liguem agora, este prazo é prorrogável, ou seja, poderemos ter uma prorrogação por igual período, o que representa mais 30 dias, tá? 30 mais 30, mas o prazo inicial, a regra geral é esta daqui, ó. Prazo de até 30 dias para decidir, assim que a fase de instrução for encerrada. Sendo assim, o gabarito é letra B de bola. O prazo será de 30 dias, cabendo uma prorrogação por igual período. E esta prorrogação precisará ser motivada. Maravilha? Avançando, pessoal, questão 4 agora. O presidente de comissão de sindicância e processo administrativo de determinado órgão público competente para julgar todos os servidores que pratiquem atos contrários ao Estatuto do Servidor, deseja abdicar dessa função. Nos termos da Lei 9784 de 99 e suas alterações, a competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e, letra A, transferência, letra B, modificação, letra C, conexão, letra D, avocação e letra E, continência. 5 segundos, pessoal. Vamos lá, pessoal. Esta questão aborda a ideia de competência. Encontramos este instituto entre os artigos 11 ao artigo 17 da lei. Isso aqui aparece demais em prova, tá? Competência, galera, é a atribuição legal, atribuição conferida pela lei para a prática do ato. Então, vem a lei e determina quem é competente, quem tem atribuição para praticar o ato. Suponhamos
que a lei nos diga o seguinte: ato 1, então vamos imaginar um ato de fiscalização, tá? Ato de número 1 será praticado pelo servidor X ou pelo órgão X, tá? Essa é a ideia de competência. É a lei, dando um poder para que este agente público ou órgão específico pratiquem o ato. Agora percebam, se a competência decorre de lei, via de regra, é irrenunciável. Aquele servidor não poderá falar: não, eu não vou praticar esse ato. Não pode, pessoal. Isso porque a competência decorre da lei. Então temos este esquema aqui, ó. A competência é este poder legal, poder conferido pela lei, para que o órgão ou agente público possam praticar o ato. Via de regra, como decorre de lei, esta competência é irrenunciável. A competência é irrenunciável. Porém, existem dois institutos por aqui. Ela será irrenunciável, a competência, salvo nos casos de delegação e avocação. Na delegação, estamos transferindo para uma outra pessoa parcela de nossa atribuição. Então, vamos transferir a uma outra autoridade, a um outro agente público, a nossa competência de modo parcial. Já na avocação, pessoal, o movimento é o oposto. Teremos o servidor sendo desprestigiado. Como assim? Vamos imaginar que o servidor, aqui está o servidor, ó, ele seja o responsável pela prática de determinado ato, tá? Ele esteja praticando um ato específico. Porém, a sua chefia imediata, em posição de superioridade, percebe que este ato não está sendo bem praticado. Sendo assim, o que faz a chefia imediata? Ela avoca, ela chama para si esta atribuição. E quem vai praticar o ato agora é a chefia imediata. Portanto, na delegação, estamos repassando parcela da nossa atribuição, da nossa competência. Na avocação, estamos tomando para si uma atribuição que estava sendo desempenhada por uma outra pessoa. Na delegação, não precisaremos de hierarquia. Ela pode ser repassada para um superior ou ainda para o subordinado. Na avocação, não. Na avocação, precisaremos obrigatoriamente de hierarquia, ou seja, apenas o superior hierárquico, a autoridade que está acima do servidor, poderá avocar aquela competência, ok? Tranquilo? Então, resumo da ópera. A competência, via de regra, é sim irrenunciável, salvo nos casos de delegação e avocação. Sendo assim, o gabarito ficou letra D de dado, tá? Salvo nos casos aqui, ó, salvo nos casos de delegação e avocação. Inclusive, vimos até este mapa mental na aula teórica que está disponível aos membros, mas vamos avançar mais uma questão por aqui. Item 5. A competência determinada aos órgãos da administração pública em tema de processo administrativo é irrenunciável, mas passível de delegação. Nos termos da Lei 9784 de 99, o ato de delegação poderá ser: letra A, deferido sem limites ao delegado. Letra B, condicionado à aceitação da chefia imediata do delegado. Letra C, estabelecido para ato normativo. Letra D, fixado para decisões em recursos administrativos. E letra E, revogável a qualquer tempo. 5 segundos, pessoal. Vamos lá. Esta questão está abordando a delegação. Vimos há pouco, né? Delegação é este repasse de parcela da competência. Servidor 1 repassa ao servidor 2. E isso independe de hierarquia. Portanto, o servidor 2 pode ser o subordinado ou ainda um superior. Nesta delegação, precisaremos especificar as matérias que estão sendo delegadas, quais são os poderes, os limites
a duração e objetivos e eventual recurso cabível. Portanto, todas as situações precisam ser determinadas e especificadas. Temos ainda que a delegação é revogável a qualquer tempo, pessoal. A qualquer tempo poderemos revogar a delegação. Em algumas matérias específicas não cabe, a delegação não será permitida. São 3 matérias. Quando envolver recursos administrativos, atos normativos ou competência exclusiva. Vimos até um macete, recurso no ex. Recurso no ex não pode ser delegado. Recurso vamos associar a recurso administrativo. O no a atos normativos. E o ex a competência exclusiva. Agora sim, vamos voltar ao item. O ato de delegação poderá ser deferido sem limites ao delegado. Parou, galera? Está aqui, Precisaremos especificar os limites. E só um detalhe, pessoal. Esta autoridade aqui, está delegando a competência, é chamada de autoridade delegante, tá? Já esta que está recebendo a atribuição é chamada de autoridade delegada, ok? Portanto, precisaremos estabelecer os limites da autoridade delegada que está recebendo a atribuição. A letra A fala que sem limites ao delegado. Incorreto este item. Letra B. Fica condicionado à aceitação da chefia imediata do delegado. Nada disso. Letra C. Estabelecido para ato normativo. Não pode. Vimos aqui, Atos normativos não podem receber delegação. Então, ato normativo não cabe. Letra D. Fixado para decisões em recursos administrativos. Opa. Recursos administrativos não poderemos delegar. São matérias indelegáveis. Sendo assim, não pode ocorrer a delegação. E letra E, a delegação poderá ser revogável a qualquer tempo. Está aqui, A delegação poderá ser revogada a qualquer tempo. Sendo assim, o gabarito ficou letra E, de escola. Avançando, questão 6. Nos termos da Lei de Processo Administrativo Disciplinar Federal, caso o servidor público tenha atuado como perito no processo administrativo, sua atuação como julgador no mesmo processo será: letra A. Vedada por impedimento. Letra B. Proibida por suspeição. Letra C. Adotada por autorização especial. Letra D. Admitida por não causar prejuízo. E letra E. Permitida por inexistir incompatibilidade. 5 segundos, galera. Vamos lá, pessoal. Esta questão passa pela análise do artigo 18 ao artigo 21 da Lei 9784, de 99. Por lá encontramos 2 institutos importantíssimos e que a banca Sesgran-Rio gosta bastante. São eles: suspeição e também o impedimento. Suspeição e impedimento. Bom, galera, vamos aqui para a questão. O item está nos dizendo que um servidor atuou como perito, tá? No processo administrativo. E este mesmo servidor que atuou como perito terá uma atuação neste processo agora como julgador. Então, ele foi perito e será o julgador do processo administrativo. Bom, vamos imaginar aqui o nosso processo administrativo, tá? E temos algumas etapas. Fase de instauração, uma fase maior de instrução, produção de provas por aqui, e por fim a etapa de julgamento ou decisão. Na fase de instrução, teremos a produção de provas. Inclusive, se for o caso, teremos a atuação de peritos, de perícia no caso, tá? Então faremos eventuais perícias. Percebam, a questão está nos dizendo que este carinha aqui,
atuou no processo administrativo na fase de instrução como perito, e ele agora fará o julgamento do processo administrativo. Bom, e a pergunta que fica é a seguinte: isso é possível ou não? Para responder este item, precisamos conhecer o instituto do impedimento. No impedimento, pessoal, o nome ajuda, né? O camarada ele está impedido, ele não pode atuar naquele processo, ele está impedido, ele está impossibilitado de decidir. Caso o servidor incorra numa destas situações, ele estará impedido, portanto, não poderá decidir o processo administrativo. Primeira hipótese: esteja litigando, esteja em conflito judicial ou administrativo com o interessado do processo administrativo ou ainda seu cônjuge ou companheiro. Esta é a primeira situação. Segundo caso que enseja o impedimento: quando a autoridade julgadora tem interesse direto ou indireto na matéria que está sendo discutida. E por fim, quando o julgador tiver participado ou venha participar como perito, testemunha ou companheiro, ele estará impedido. Assim como quando seu cônjuge, companheiro ou parente de até terceiro grau atuou nestas funções aqui de perito, testemunha ou companheiro. Então vejam só, quem atuou como perito ou venha participar como perito está impedido de julgar o processo administrativo, tá? Sendo assim, a sua atuação como julgador no mesmo processo será vedada por impedimento. Vedada por impedimento. Bom, e vamos estabelecer as distinções de impedimento e suspeição. Este mapa mental analisamos lá na aula que está disponível aos membros. Vimos agora as situações de impedimento. Neste caso, o servidor não poderá julgar o processo administrativo. São estas 3 hipóteses aqui: litígio, interesse direto ou indireto na matéria, e quando o servidor participou ou venha participar como perito, testemunha ou companheiro, ok? Nestes 3 casos, o servidor está terminantemente proibido de julgar o processo administrativo. E uma observação aqui, neste caso de impedimento, nestas situações de impedimento, a autoridade ou servidor tem o dever de comunicar que está impedido, tem o dever, e esta omissão, caso não comunique, gera uma falta grave disciplinar. Já no instituto da suspeição, o servidor, num primeiro momento, não está afastado, ele poderá atuar. Porém, a parte interessada poderá solicitar o seu afastamento, ok? Então, pode a parte solicitar o seu afastamento. Percebam só, os 2 casos envolvendo suspeição são hipóteses mais subjetivas. Temos aqui a ideia de amizade íntima, então amizade íntima, ou inimizade notória. Inimizade notória ou amizade íntima com o interessado, seu cônjuge, companheiro ou parente de até terceiro grau. Então, na suspeição, temos estes 2 casos: amizade ou inimizade. Amizade ou inimizade com o interessado, ou ainda com seu cônjuge, companheiro ou parente de até terceiro grau. Portanto, não confundam estes 2 institutos, impedimento e suspeição. E uma dica, galera: o impedimento forma um macete LIP, ou seja, são casos de impedimento: litígio, judicial ou administrativo, interesse direto ou indireto na matéria e o P de participação, ou que venha a participar como perito, testemunha ou companheiro. Com isso, o gabarito do item, como falamos, ficou letra A de aprovado. Avançando, vamos para a nossa última questão. De acordo com as disposições da Lei 9784 de 99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, é impedido de atuar em processo administrativo o servidor que
Percebam que a prova pede impedimento, tá? Letra A. Esteja litigando judicialmente contra cônjuge do interessado. Letra B. Esteja atuando por delegação de competência. Letra C. Tem amizade íntima com o interessado. Letra D. Tem amizade íntima com superior hierárquico competente para julgar eventual recurso contra seus atos. E letra E. Tem a inimizade notória com parentes do interessado até o 3º grau. 5 segundos, galera. Vamos lá, pessoal. O macete nos ajuda por aqui, ó. Temos o LIP, né? Situações envolvendo impedimento. O L associaremos a litígio judicial ou administrativo. E esse litígio será com o interessado ou ainda seu cônjuge ou companheiro. O I, interesse direto ou indireto na matéria. Então, interesse na matéria. E o P, pessoal, de participação ou que venha a participar como perito, testemunha ou companheiro. Ou ainda quando seu cônjuge, companheiro ou parente de até 3º grau atuou no processo administrativo também nestas condições, de perito, testemunha ou companheiro. E lembre-se, são situações envolvendo a suspeição, é diferente, tá? Na suspeição, teremos amizade ou inimizade, tá? Amizade ou inimizade. Pois bem, nesta situação específica, vamos agora ao gabarito. A questão está pedindo os casos de impedimento. Letra A. Esteja litigando, a ideia de litígio aqui, ó. Litigando judicialmente contra cônjuge do interessado. Maravilha, litígio, aqui ó, litígio judicial contra cônjuge do interessado. Portanto, localizamos o gabarito. Letra B. Esteja atuando por delegação de competência. Isso aqui não é caso de impedimento e nem de suspeição. Letra C. Amizade íntima com o interessado. Aqui, pessoal, é uma situação envolvendo a suspeição. Está aqui, ó. Caso de amizade íntima, tá? Letra D. Tem amizade íntima com superior hierárquico competente para julgar eventual recurso. A amizade íntima, novamente, é caso de suspeição e não de impedimento. E letra E. Tenha inimizade notória com parentes do interessado até 3º grau. Inimizade notória é uma situação envolvendo a suspeição e não o impedimento. Sendo assim, o nosso gabarito só pode ser a letra A de aprovado. Ok? Tranquilo? Bom, pessoal, então é isso e assim matamos 7 questões da banca Sesgran Rio. E aproveitamos os itens para revisitar a Lei 9784 de 99, legislação que aborda a temática do processo administrativo. Eu espero que vocês tenham gostado e em breve voltaremos com novos vídeos aqui no canal. Desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui, meus queridos!